Depois do nosso encontro no telhado do edifício garagem do aeroporto, passei a ter consciência da contínua presença de Vaughan. Ele não mais me seguia, mas parecia pairar como um vigilante nas margens da minha vida, sempre me monitorando. Ao longo das faixas de alta velocidade da Western Avenue, eu olhava pelo espelho retrovisor, esquadrinhava os parapeitos dos viadutos e edifícios garagem. Num certo sentido, já mobilizara Vaughan em minha confusa caçada. Sentava nas pistas apinhadas do viaduto, as paredes de alumínio dos ônibus das empresas aéreas tapando o céu, a observar as pistas de concreto atulhada da via expressa de nossa varanda, enquanto Catherine preparava nossos primeiros drinks de final de tarde. Eu me convencia de que a chave para aquela imensa paisagem metalizada se encontrava em algum ponto daqueles padrões de tráfego constantes e inalterados. Por sorte, minhas obsessões messiânicas logo se tornaram evidentes para Paul Warren, meu sócio. Ele combinou com Catherine para registrar minhas visitas ao escritório do estúdio a 1 hora por dia. Cansado e irritado com facilidade, tive uma briga absurda com a secretária de Warren. Mas tudo isso parecia trivial e irreal. Muito mais importante era a entrega do meu novo carro pelo distribuidor local. Catherine considerava com profunda desconfiança minha escolha da mesma marca e modelo do carro em que sofrera o acidente. Eu até escolhera a mesma marca de espelho lateral e saia de paralamas. Ela e sua secretária me observavam com expressões críticas do átrio do prédio de escritórios no terminal de carga. Karen postava-se por trás de Catherine, um cotovelo erguido, como uma jovem ambiciosa cafetina, a manter um olho protetor sobre a sua mais recente descoberta. Por que nos pediu para vir até aqui? Perguntou Catherine. Não pense que qualquer das duas quer olhar de novo para um carro. Certamente não para esse, Sra. Ballard. Vaughan a tem seguido? Perguntei a Catherine. Você falou com ele no hospital. Ele disse que era fotógrafo da polícia. O que ele quer? Os olhos de Karen fixavam-se em minha cabeça cheia de cicatrizes. É difícil acreditar que ele costumava aparecer na televisão. Obriguei Karen a desviar os olhos sob a força do meu olhar, com algum esforço. Ela me observava como um animal predador de trás das barras prateadas de sua boca. Alguém o viu no local do acidente? Não tenho a menor ideia. Planeja promover outro desastre para ele? Catherine contornou o carro, sentou ao volante, saboreando o cheiro penetrante de vinil do carro novo. Não estou nem pensando no desastre. Está se envolvendo com esse homem, Vaughan. Passa o tempo todo falando sobre ele. Catherine olhou através do para-brisa imaculado, as coxas abertas, numa postura formalizada. Pensei no contraste entre aquela pose generosa e as paredes de vidro dos prédios do aeroporto, o lustro do carro novo. Sentado ali na réplica exata do veículo em que eu quase me matara, visualizei os paralamas amassados e a grade do radiador avariada, a deformação precisa do capô, o deslocamento anguloso das colunas do para-brisa. O triângulo do pubis de Catherine me lembrou que o primeiro ato sexual dentro do carro ainda tinha de ocorrer. No posto policial em North Holt, mostrei meu passe ao guarda, o zelador daquele museu de destroços. Hesitei ali como um marido pegando a esposa numa estação de algum sonho estranho e pervertido. Havia cerca de 20 veículos acidentados largados ali, ao sol, contra a parede dos fundos de um cinema abandonado. Na outra extremidade do pátio de asfalto havia um caminhão com a cabine toda destruída, como se as dimensões de espaço tivessem se contraído abruptamente em torno do corpo do motorista. Enervado com aquelas deformações, fui passando de um carro para o outro. O primeiro veículo era um táxi azul. Fora atingido perto do farol. Um lado da carroceria permanecia intacto, enquanto a roda da frente, no outro lado, fora comprimida contra o compartimento do carona. Ao lado havia um sedã branco que fora atropelado por um enorme veículo. As marcas de pneus gigantescos passavam sobre o teto esmagado,
forçando-o contra o ressalto da marcha entre os bancos. Reconheci meu carro. O resto do cabo do reboque continuava preso ao para-choque dianteiro. Toda a carroceria suja de óleo e terra. Espiei pelas janelas para a cabine, passei a mão pelo vidro enlameado. Sem pensar, ajoelhei-me na frente do carro, olhei o para-lamas e a grade do radiador amassados. Contemplei aquele carro destroçado por vários minutos, restaurando sua identidade. Acontecimentos aterradores deslizaram por minha mente. O que me surpreendeu mais foi a extensão das avarias. Durante o acidente, o capô se levantara do compartimento do motor, escondendo-me a verdadeira extensão da colisão. Tanto as rodas da frente quanto o motor haviam sido empurrados para o assento do motorista, entortando o chão. O sangue ainda marcava o capô. Filetes de rendas pretas correndo para as palhetas dos limpadores de para-brisa. Havia pingos mínimos espalhados sobre o banco e o volante. Pensei no morto estendido sobre o capô do meu carro. O sangue derramado pela celulose amassada era um fluido mais potente do que o sêmen esfriado em seus testículos. 2 guardas atravessaram o pátio com um cão alsaciano preto. Observaram-me a pairar em torno do meu carro, como se acalentasse algum vago ressentimento por eu tocá-lo. Depois que eles se afastaram, destranquei a porta do motorista com algum esforço. Consegui abri-la. Acomodei-me no banco de vinil empoeirado, inclinado para trás pela curvatura do chão. A coluna do volante fora deslocada 15 centímetros para trás, na direção do meu peito. Nervoso, levantei as pernas para dentro do carro, ajeitei os pés nas coberturas de borracha dos pedais que haviam sido empurrados para fora do compartimento do motor. Meus joelhos ficaram comprimidos contra o peito. À minha frente, o painel fora vergado para dentro, rachando os mostradores do relógio e do velocímetro. Sentado ali naquela cabine deformada, cheia de poeira, os tapetes úmidos, tentei me visualizar no momento da colisão. O colapso do relacionamento técnico entre meu corpo, as suposições superficiais e a estrutura de engenharia que o sustentava. Lembrei de uma visita que fizeram ao Museu de Guerra Imperial em companhia de um grande amigo, e o patético que envolvia o segmento da cabine de um caça Zero japonês da Segunda Guerra Mundial. O amontoado de fios elétricos e lona rasgada no chão expressava todo o isolamento da guerra. O perspex fosco da cobertura da cabine continha um pequeno segmento do céu do Pacífico. O barulho do aparelho esquentando o motor no convés de um porta-aviões. 30 anos atrás. Observei os 2 guardas excitando o cachorro no outro lado do pátio. Abri o porta-luvas, forcei a tampa para baixo. Lá dentro, cobertos de terra e fragmentos de plástico, haviam diversos itens que Catherine não fora capaz de recuperar. Uma coleção de mapas rodoviários, um romance pornográfico que Renata me emprestara como uma brincadeira, uma fotografia instantânea que eu tirara dela sentada no carro, perto dos reservatórios de água, com o seio esquerdo exposto. Puxei o cinzeiro, a caixa de metal saltou para o meu colo, espalhando uma dúzia de pontas de cigarro manchado de batom. Cada um daqueles cigarros, fumados por Renata. Enquanto seguimos do escritório para seu apartamento, lembrava-me de um dos atos sexuais que havia ocorrido entre nós. Ao contemplar aqueles pequeno museu de excitamento e possibilidades, compreendi que a cabine amassada do meu carro, como algum veículo insólito modificado para um aleijado, era o módulo perfeito para todas as futuras experiências da minha vida. Alguém passou pela frente do carro. A voz de um guarda chamou do portão. Através do para-brisa divisei uma mulher de capa branca entre as fitas de carros arrebentados. A presença naquele pátio desolado de uma mulher atraente, passando de um carro para o seguinte como uma intelectual visitando uma galeria, durou-me aquele devaneio sobre as 12 pontas de cigarro. A mulher alcançou o carro, ao meu lado, do meu, um conversível todo amassado, obviamente envolvido numa tremenda colisão. Seu rosto inteligente,
o de uma médica, exaurida pelo excesso de trabalho, a testa larga, disfarçada por uma franja, contemplou o compartimento do carona destruído. Sem pensar, comecei a sair do carro, mas mudei de ideia e me aquietei por trás do volante. Ellen Hamilton virou-se do conversível destroçado, olhou para o capô do meu carro, mas era evidente que não reconhecia o veículo que matara seu marido. Ao erguer o rosto, ela me viu através do para-brisa, vazio, sentado por trás do volante deformado, entre as manchas do sangue ressequido do seu marido. Seus olhos endurecidos mal mudaram de foco, mas uma das mãos subiu involuntariamente para a face. Ela avaliou os danos em meu carro, a tensão se deslocando da grade do radiador, arrebentada para o volante, em minhas mãos. Depois passou a me inspecionar, com a expressão tolerante de médica, diante de um paciente difícil, sofrendo de um conjunto de sintomas, em grande parte autoindulgentes. Ela afastou para o caminhão avariado. O que impressionou mais uma vez foi a excepcional disposição de suas pernas, superfície interna das coxas, fixadas numa pelvis larga, virada para fora como se exposta a fileiras de veículos acidentados. Será que ela estivera esperando a minha visita àquele depósito da polícia? Eu sabia que era inevitável alguma espécie de confrontação entre nós, mas em minha mente isso já fora preterido por outros sentimentos: compaixão, erotismo, até um estranho ciúme do morto, que eu nem conhecera. Ela voltou enquanto eu esperava no asfalto manchado de óleo diante do meu carro. Apontou para o veículo avariado. Depois desse tipo de coisa, como as pessoas conseguem olhar para um carro, ainda mais guiá-lo? Como eu não respondesse, ela acrescentou em tom incisivo: estou tentando encontrar o carro de Charles. Não está aqui. Talvez a polícia o tenha retirado. Os técnicos disseram que estava aqui. Deram-me a informação essa manhã. Ela espiou meu carro com olhos críticos, como se perplexa com sua geometria desalinhada. Depois concluiu que confirmava meu caráter distorcido. É o seu carro. Ela estendeu a mão enluvada e tocou na grade do radiador. Palpou uma haste cromada, como se procurasse por algum vestígio da presença do marido na pintura salpicada de sangue. Eu nunca falara antes com aquela mulher cansada e senti que devia fazer um pedido de desculpas, formal, pela morte do seu marido e o terrível ato de violência que nos envolvera. Ao mesmo tempo, sua mão enluvada no cromado todo marcado me despertou um sentimento de intenso excitamento sexual. Vai rasgar sua luva. Afastei a mão dela da grade. Acho que não deveríamos ter vindo aqui, e me surpreende que a polícia não torne essas visitas mais difíceis. O pulso forte de Ellen Hamilton empurrou meus dedos para trás numa súbita irritação, como se ensaiasse sua vingança física contra mim. Seus olhos percorreram os confetes pretos espalhados pelo capô e pelos bancos. Você ficou muito ferido? Perguntou ela. Creio que nos vimos no hospital. Descobri ser impossível lhe dizer qualquer coisa, consciente da maneira quase obsessiva pela qual ela removia os cabelos do rosto. Seu corpo forte, com uma sexualidade nervosa, formava uma poderosa junção contra o carro, arrebentado e enlameado. Não quero carro, acrescentou ela. Para dizer a verdade, fiquei consternada quando soube que teria de pagar uma pequena taxa para que fosse transformado em sucata. Ela contornou o carro, observando-me com uma mistura de hostilidade e interesse, como se admitisse que seus motivos para vir ao depósito eram tão ambíguos quanto os meus. Senti que a sua maneira refinada e prosaica, ela já estava avaliando as possibilidades que eu lhe abrira, examinando aquele instrumento de uma tecnologia pervertida que matara seu marido e fechara o principal curso